Para galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui todas as informações, né? Preparação para esse jogo importantíssimo diante do Grêmio, Flamengo e Grêmio quinta-feira, tá bom? Temos quase todos os ingressos já vendidos, né? Mais de 35 mil ingressos vendidos. Setor norte esgotado, setor sul também tá acabando. Tem o leste, o oeste, mas tá no finalzinho, tá bom? Se você ainda não comprou seu ingresso, aproveita enquanto dá tempo, tá certo? Quinta-feira é um jogo muito importante aí diante do Grêmio. O Grêmio tem alguns desfalques, como o Diego Costa, que tá fora, e o Flamengo sem seus principais jogadores, né? Porque da Copa América. Vamos ver como é que o Tite vai conseguir encaixar o time aí, ajustar a equipe para poder enfrentar, fazer um bom jogo aí dentro do Grêmio que manter o Flamengo na liderança, tá bom? Sendo novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Direitos e direitos autorais SBT Esporte. Vamos pro vídeo. Mudanças e muito trabalho. O Flamengo segue firme na preparação para a partida contra o Grêmio e já contou com o elenco completo, com exceção dos jogadores que estão pela Copa América. Gabigol, Lohan e Ryan Lucas se juntaram ao restante do grupo. Com as ausências no rubro-negro, a tendência é que o técnico Tite tenha caras novas no time e mexa bastante. Uma semana de preparação importante, onde por vezes oportunidades elas são dadas e vão ter agora para atletas que não vinham sendo utilizados. Enquanto isso, Ayrton Lucas segue se recuperando de lesão no músculo posterior da coxa esquerda e Alan também com a mesma lesão, mas na coxa direita. Já Léo Pereira está recuperado e pode voltar ao time. Tite terá de 9 a 11 rodadas para fazer mudanças no elenco e tentar manter o rendimento do grupo. Pelo Brasileirão, ele acumula 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E durante esse período, o torcedor espera que a equipe mantenha o mesmo ritmo para conseguir bons resultados. Vene Casagrande, Lucas Pedrosa, você de casa, boa tarde. @SBT Rio é o nosso Twitter, segue a gente lá. @SBT Rio Oficial é o nosso Instagram, assim você conversa com a gente nessas duas plataformas. Vene Casagrande, como será então que fica esse Flamengo recheado de desfalques? A gente ficou meio que debatendo isso na semana passada, só que agora talvez você já tenha mais pistas, né? Vamos lá, Fernandinha, é um Flamengo mutilado, a verdade é essa, né? Muitos desfalques, e desfalques não só por conta de convocação, tem também desfalque por lesão, é o caso do Alan, que é desfalque certo para o jogo de quinta-feira contra o Grêmio. O Ayrton Lucas está fazendo, o departamento médico faz uma espécie de força-tarefa para deixá-lo à disposição técnico Tite, e caso ele não fique à disposição, o lateral esquerdo será o Léo Pereira, porque é quem vem treinando aí. Isso já está confirmado. Isso é uma informação que eu tenho, que o Léo Pereira vem treinando na lateral esquerda. O Fabrício Bruno, por exemplo, foi à ausência nos últimos treinos por conta do tornozelo dele no jogo contra o Vasco. Ele acabou torcendo o tornozelo durante a partida, vocês vão se recordar. Ele ficou na base de sacrifício, mas a tendência, pelo que eu apurei com pessoas do departamento médico, é que ele inicie o treinamento com os demais jogadores a partir dessa segunda-feira e fique à disposição para o jogo de quinta contra o Grêmio. Pra quem já jogou com o nariz quebrado, pois né? é. E aí, com o Fabrício Bruno à disposição, Fabrício Bruno, Davi Luiz, provavelmente a dupla de zaga, e o Léo Pereira fazendo a lateral esquerda, caso o Ayrton Lucas não fique à disposição. Tudo isso é uma informação. Tudo isso é informação. A gente estava na semana passada aqui trabalhando isso como uma opinião do Vene. O Vene estava achando que isso ia acontecer. Sim. Pela experiência que ele tem do olhar do... Oi, Gia! Gia, tô com umas coisas lá, depois a gente se fala, hein? Gisele maravilhosa, maravilhosa. Né, olha aqui, o Lucas Pedrosa. Só que agora a gente já está trabalhando com informação. Coleguinhas, todo mundo, isso já é uma informação de Vene Casagrande. Caso essa força-tarefa clinicamente não dê certo, vamos dizer assim, para o Ayrton Lucas, o Léo Pereira vai ser esse improvisado. E aí a gente vai estar trabalhando com um show de improvisos nesse Flamengo, né, Pedrosa? Olha, Fernanda, para ser muito honesto, eu acho que a questão do Flamengo na realização dos desfalques aí por conta da Copa América, da FIFA e tudo mais, ela vai ser mais sentida, na minha visão, do meio para frente. Porque você perde De La Cruz e você perde Arrascaeta, que são dois jogadores que são os cérebros aí do Flamengo, principalmente tanto na transição quanto na criação. Na parte defensiva, você ter uma zaga com Fabrício Bruno e Davi Luiz é uma ótima dupla de zaga. Léo Pereira já está acostumado a jogar na lateral esquerda como fez essa função. Você perde profundidade porque ele não vai até a linha de fundo para poder fazer cruzamentos. Mas tecnicamente o Léo Pereira ele tem qualidade para poder sair construindo essa jogada, para poder ajustar ali até numa saída de 3, que é algo muito comum dentro do futebol. Você centraliza o Davi Luiz, coloca o Fabrício Bruno e usa o Léo Pereira como um terceiro zagueiro para fazer essa saída, para liberar o Everton Cebolinha. Na minha visão, a parte defensiva do Flamengo não vai sofrer tanto. Para mim, a parte ofensiva vai sofrer mais. Mas você acha que se desenha assim? Porque às vezes ele pode também fazer uma escolha de deixá-lo mesmo como um lateral Não, eu acho esquerdo, muito mais fácil ele fazer uma saída de 3
quando tiver a bola. Porque com a bola ou sem a bola? Lembra dessa? Essa aqui é a questão. Com a bola ele faz a saída de 3, libera o lateral direito e utiliza o Everton Cebolinha como um ala. E aí você tem um meio-campo um pouco mais consistente nessa situação. Sem a bola ele vai usar a linha de 4 normalmente. Já já a gente vai falar do Vasco da Gama, também seleção brasileira. Gente, que sufoco no final, hein? Que loucura, hein, Vene Casagrande? Mas temos o Endrick, né? Temos o Endrick, né? Graças a Deus que agora podemos falar temos. Porque antes ele era do Palmeiras, agora ele é do Real. Entendeu? Graças a Deus, agora eu posso ser amiga dele. Que antes a gente tinha uma tretada, você sabe, né? Mas agora eu já posso gostar do Endrick, graças a Deus. Foi embora na hora certa. Inclusive, na hora certa, graças a Deus. O Palmeiras está sendo prejudicado por conta da Copa América. Porque se não tivesse a Copa América, o Endrick jogaria mais um mês, em torno de 8 jogos com a camisa do Palmeiras. Isso aí. O Palmeiras está sendo prejudicado também, justiça seja feita. Ô, Vene, vê aqui, responde aqui o nosso querido telespectador. Cadê? Põe na tela, o Leandro Bering falou, Carlinhos e Matheus Gonçalves, cadê eles? Você até postou essa semana que eu acho que o Carlinhos perdeu a mãe, não foi? Perdeu a mãe, infelizmente. Toda a força aqui ao Carlinhos, que, enfim, que Deus a tenha lá no céu agora. Mas o Carlinhos ele não está sendo muito utilizado. Primeiro, ele só podia jogar no Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil ele já atuou pelo Nova Iguaçu e Libertadores ele não estava inscrito, vai ser inscrito agora a partir das oitavas de final. E o Carlinhos também, com o retorno do Gabigol à disposição, ele perde espaço. Verdade seja dita, o Carlinhos foi contratado por uma reposição a Gabigol naquela incógnita se ele ia poder jogar ou não quando o Gabigol ainda estava suspenso. É um jogador que vai ter muito pouco espaço. Tem o Pedro, tem o Gabigol, ele se torna uma espécie de terceira opção. Já Matheus Gonçalves, eu lamento muito o Tite não dar mais oportunidades a esse jovem garoto que já mostrou a capacidade dele. Ele rodou no Red Bull Bragantino e foi bem, Ele mesmo, é muito bom jogador. Nos tempos de Vitor Pereira, ele se destacou, fez até um gol no Botafogo, não foi ele que fez, foi ele mesmo que fez um gol no Botafogo. Então, assim, é um jogador que já mostrou o potencial dele. Perfeito. Já mostrou o potencial dele, não sente a camisa do Flamengo, muito pelo contrário. Eu acho que o Tite deveria olhar melhor ou com mais carinho para o Matheus Gonçalves. Ele tem que qualidade. Eventualmente desce para o Sub-20 a pedido dele para não perder ritmo de jogo. Então, quantos anos está o Matheus? Se eu não me engano, 20, eu chutaria 20. É muito jovem, é um jovem promissor que o Flamengo não está lapidando da maneira correta, pelo menos na minha visão. Ele estava em 23, que foi esse carioca que ele fez o gol no Botafogo, foi esse que ele jogou em Brasília. Aí, 18 ele tá anos. Com 18? Ele estava, então, foi no ano passado, há 1 ano e pouquinho. Ele era menor de idade. O Matheus, ele sobe com digamos assim, a cancha, a bagagem que o Lohan tá tendo no profissional. Ele sobe com uma expectativa de ser um grande jogador, um cara que pode fazer as coisas diferentes na equipe do Flamengo. E ele, desde que ele entrou na equipe profissional, é claro, em outro contexto, com o Vitor Pereira, ele entrava do lado direito e ele conseguia fazer a fumaça dele. E na minha visão, ele ir para o Red Bull Bragantino é um empréstimo totalmente positivo. Porque ele foi para um time de Série A, ele foi para um time que disputou título de Campeonato Brasileiro. Então a bagagem necessária para ele ter no profissional, e eu sempre falo isso aqui, base é base, gente. Às vezes o cara é uma estrela na base e no profissional ele não consegue fazer nada. E às vezes o cara nem é tão bom na base e depois no profissional ele se encontra. Então são esportes diferentes na minha visão, por mais que você tenha o mesmo futebol, tudo mais. Quando você entra no profissional, é outra realidade. E para mim o Matheus Gonçalves foi bem preparado nesse empréstimo para o Red Bull Bragantino. Então, lógico que a gente não vê treino, mas qualidade ele sempre mostrou. No momento onde você perde peças, não vejo por que não dar oportunidade para o Matheus. Por exemplo, agora com essas ausências aí desses jogadores que estão servindo as suas respectivas seleções, o Luiz Araújo se torna o destaque ali da ponta direita, o titular da ponta direita. Eu vejo o Matheus Gonçalves como um reserva imediato do Luiz Araújo. Por que não utilizar o Matheus Gonçalves agora? E o Pedrosa mencionou muito bem. Quando ele desce para o Sub-20, eu vejo os jogos. Gente, parece assim um adulto jogando contra criança. É diferente. É covardia. Matheus Gonçalves só não faz chover quando atua pelo Sub-20. Faz gol toda hora, lance bonito, passe bonito. Provocação, ele cai nessas coisas, né? Ele gosta. É um jogador que tem esse estilo. E eu gosto desse estilo dele. Então acho que o Tite poderia utilizar mais o Matheus. Vene, e essa viagem dos dirigentes do Flamengo pela Europa, como tem sido essa agenda? Só um instantinho. Você já falou com você, tá? Cuidado, hein? Toda vez que eles ficam assim... Financeiro do Flamengo, Gustavo Oliveira, VP de Marketing e Comunicação, BAP, presidente do Conselho Administrativo, já foi membro do Conselho de Futebol, Rodolfo Landim e Rodrigo Duns, VP Jurídico e Geral do Flamengo. Muitos dizem, inclusive, que o Rodrigo Duns vai ser o principal candidato do Landim
na eleição desse ano. Landim não vem mais como presidente. Ele não pode, né? pode. Já são 2 já. E aí ele vai apoiar alguém, dizem que será o Rodrigo Dusch. Só que o BAP também dizem nos corredores da Gávea que será candidato também. Então podemos ter dois assim candidatos. Que começa, Pedro! 2 candidatos da situação. Entendeu? Tá. Mas eles foram para a Europa, essa foto aí foi na Europa. Como eles fazem todo ano, eles foram acompanhar a final da Champions League. Inclusive em 2019 foi quando eles apresentaram o Jorge Jesus, anunciaram o Jorge Jesus na final da Champions League também. Eles vão sempre. Só que nessas viagens eles aproveitam para fazer algumas reuniões. Por exemplo, se reuniram com o Arsenal para conhecer como é o dia a dia do Arsenal. É um network, às vezes, né? Às vezes você não traz um jogador, mas que é muito raro. Nesse caso é 0 jogador. Ele sempre vem com alguém na bagagem, né? É muito mais estilo muito de você vai conhecer trabalho. os centros, ou então você vai trocar, ter uma troca de agenda, de contato, né? Por exemplo, aqui, você olha o celular de Vene Casagrande. Aí você pensa, é o celular que custa caro, né? Não. É a agenda de contatos dele. Cara, é o chip. Entendeu? O celular é barato. É a agenda de contatos dele. O celular ainda tô pagando. E aí, galera, espero ter gostado do vídeo, né? Temos algumas informações aqui também, além do que eu até já passei pra vocês, né, em relação à questão dos ingressos, né? Que já tá bem adiantado, já mais de 35. A última parcela que eu vi agora pela manhã tinha mais de 35 mil ingressos vendidos, setor norte esgotado, como sempre, né? Sempre é os primeiros a se esgotar. Tem essa grande dor de cabeça aí em relação ao time, como o Tite vai armar o time, né? Não tem o Dela Cruz, o Varela, Matias Vina e o próprio Arrascaeta. É uma dor de cabeça grande, principalmente pro setor de criação. Surgiu até alguns comentários aí, alguns jornalistas falando que o Tite estava tentando colocar o Igor Jesus e até o Léo Ortiz, né? O Léo Ortiz, lembrando que ele tem essas características de criação de jogo, de construção de jogo, né? Um zagueiro que constrói muito também. Desde a saída de bola até, né, lançamento, essas coisas todas. Poderia colocá-lo como um segundo volante, até como o próprio Tite fez com o Rodrigo Caio quando estava no Flamengo, né? Colocou ele algumas vezes de segundo volante e ele saiu muito bem. Possa ser que ele coloque o próprio, né, Léo Ortiz, e mantenha o Gerson na sua posição na ponta direita e entre com o Igor Jesus, com o Léo Ortiz ali como primeiro e segundo volante. Mantém na base, né? A gente sabe, em dúvida ainda a questão do Léo Pereira, que tá voltando, se vai colocar ele no lugar do Davi Luiz ou vai manter o Davi Luiz ou o Fabrício Bruno. Ou colocar o Léo Pereira também, como o próprio Vene falou, na lateral esquerda, já que o Ailton Lucas ainda não tem condições de jogo. Tá voltando daquela pancada que ele sofreu. Mas, independente disso, vai ser uma grande dor de cabeça tentar arrumar esse time aí pra... Em meio a tanta ausência, né? Principalmente Pulgar e os outros. Em meio a um jogo difícil aí diante do Grêmio, tá bom? Mas coloca nos comentários a opinião de vocês, tá certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais SBT Sport. Valeu.